Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. Como superar limites e alcançar conquistas significativas no mercado imobiliário? O corretor de imóveis realiza sonhos através do seu trabalho, mas tem também desafios pessoais. E hoje temos o prazer de receber duas corretoras de imóveis e especialistas, não só no mercado imobiliário, como em desenvolvimento pessoal. Elas vêm fazendo um trabalho incrível pelo Brasil, virando chaves, ajudando a quebrar crenças limitantes. E hoje vão compartilhar aqui algumas de suas experiências e insights sobre como transformar limitações em oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Está no ar o Café Mais Negócios. Sejam bem-vindas, Nilzia Silvia e Lanúzia Matos. Eu que agradeço esse convite do Cresce, né? Gratidão. É verdade. Quero agradecer por esse café, estar aqui, partilhar um pouco das novidades do mercado imobiliário e das nossas experiências com venda, com autoatendimento, que faz parte do desenvolvimento pessoal, Paty. Então a gente está aqui aberta a qualquer pergunta que você venha fazer. Com Tem toda certeza. muitas. Com toda certeza. Nós estamos muito felizes, né? Nosso primeiro convite aqui do Cresce para fazer parte desse café maravilhoso, Café com Negócios, e partilhar o que a gente tem vivenciado e partilhado com todo o Brasil, nosso conhecimento no mercado imobiliário e também no autodesenvolvimento. Então, para começar, eu gostaria que vocês esclarecessem, né? O que é exatamente esse desenvolvimento pessoal que a gente escuta muito falar, mas eu gostaria que vocês explicassem assim de uma forma resumida para a gente iniciar esse bate-papo sobre esse assunto, esclarecendo primeiro o que é o desenvolvimento pessoal, né? E como ele impacta na vida profissional. Pronto. Nós criamos um método Metamorfose e nós trouxemos ao público para falar um pouco da nossa trajetória, o que o autoatendimento fez em nossas vidas. Quando a gente fala de metamorfose, a gente fala de transformação. Porque nós precisávamos alcançar metas, bater metas, alcançar objetivos, e com alguns treinamentos nós descobrimos que bater metas não são só números. Bater metas é alcançar objetivos primeiros pessoais, para aí sim alcançar números, colocar renda, uma boa comissão. Porque muita coisa que trava a nossa vida é a falta de desenvolvimento pessoal. É a descoberta das habilidades, das virtudes, desenvolver as competências. Então, metamorfose, trazer esse método para a nossa vida, fez a gente mudar, não foi, Nilza? A partir daí que a gente começou a vender bem, a mudar o mindset, a pensar diferente e, principalmente, agir diferente. Então, ele teve que mudar o nosso comportamento. Quem trabalhou conosco percebia que a gente tinha um comportamento diferenciado a partir do desenvolvimento pessoal. Verdade. Por isso que eu considero o autoconhecimento que está dentro do desenvolvimento pessoal importantíssimo. Nós criamos até um método que a gente está passando aí para todo o Brasil, um método chamado escada. Por que eu coloquei essas palavrinhas? Até para ficar mais fácil. Porque o que é que eu acho? O que é que eu acredito? Que você, telespectador que está nos assistindo agora, precisa se exercitar, que é o esporte que a gente fala, por isso que a letra é. Precisa ter um sono de qualidade, um sono tranquilo. Você precisa comer bem, se alimentar bem. Você precisa ter disciplina. Você precisa ter autoconhecimento. Não sei se eu falei todos na escada. Primeiro é esporte, sono tranquilo, comer bem, autoconhecimento, disciplina, acordar cedo e meditar, que é importantíssimo, mais apoio. Por que eu coloquei mais apoio? Porque você não precisa esperar ter apoio para começar, você tem que começar. Porque nessa jornada você vai criar um network, que vai ser o seu apoio, e você vai deslanchar e com certeza chegar ao sucesso. Então, pelo que eu estou entendendo, tudo começa pelo amor próprio. Isso. Né? O autocuidado, o amor próprio e se conhecer. Né? Eu andei lendo um textozinho que você publicou que falava das leis universais. Isso mesmo. Então, o primeiro é o conhecimento. Com certeza. Destrincha aí um pouquinho disso, assim, rapidamente, só pra gente entender, né? Porque pelo que você estava me falando, a gente precisa do amor próprio, né? Esse autocuidado e conhecimento de si próprio e
do redor, né? Do ao redor do ambiente que você vive. Começando assim sobre as leis universais, as leis são 7, mas a gente fala que a primeira delas é o mentalismo, que é o quê? É o pensar, é o imaginar. Então, desenvolvimento pessoal é você saber as suas habilidades, as suas virtudes, mentalizar, imaginar e se projetar como você quer se ver. Porque, em sua maioria, nós recebemos muitas influências negativas, a partir dos nossos pais, dos nossos familiares, até a sociedade, nos ambientes que nós andamos. Então, nós não temos o hábito de elogiar, de tornar a pessoa mais feliz e valorizar os atos que ela tem, as habilidades, as virtudes. A gente tende muito a falar o lado negativo, que é o bullying hoje que tanto incomoda. Sim. Então, o mentalismo, o que é que fala nas leis universais em relação ao mentalismo? Tudo foi feito a partir do pensamento, Patrícia. Então, o que você pensa, você é. Deus, quando criou o mundo, ele pensou e disse, faça-se a luz, faça-se os frutos, faça-se o homem. E tudo que Deus fez era o quê? Era bom. Então, nós também devemos usar essa ideia do nosso Criador e olharmos de uma forma diferente para nós mesmos. Então, o mentalismo vem nessa ideia de você se autoconhecer e encontrar a sua nova versão e começar a combater essas ideias negativas que você tem sobre você mesmo. Então, por exemplo, né, Nilza? Se eu pensava que eu era uma pessoa incapaz, pensando da onde eu vi, ele me tornou capaz. Então, eu vou transformando um pensamento negativo em um pensamento positivo. E é de uma hora para outra? Não. É uma construção, é 1% que a gente vem trabalhando todo dia, acordar e criar um mantra, que a gente tem ideia negativa sobre o mantra. O que é um mantra? É uma repetição de uma palavra ou uma frase. Eu sou capaz. Eu, quando acordo de manhã mesmo, para me encontrar, que eu caminho muito na praia, eu uso alguns mantras. Eu sou filha do Criador. Se eu sou filha do Criador, eu vou combatendo algumas coisas negativas dentro de mim. E sem querer, de uma forma muito natural, aquele pensamento negativo ele vai se transformando em um pensamento positivo. Porque eu estou jogando no meu pensamento, na minha mente, coisas positivas e ela vai fluir no meu corpo, nos meus órgãos, na minha saúde. Então tem um pouquinho de frequência de energia, né? Tem. Aí, pelo que eu tô Também, entendendo, né? porque é uma outra lei universal Nossa. que a gente vai falar daqui a pouco. Tecnicamente falando, só complementando o que a Luiz acabou de falar, o mentalismo é você pensar coisas boas, porque infelizmente parece que por conta até da autoproteção, a gente é tendencioso a pensar o negativo, e até das pessoas, né? É preciso hoje, você corretor de imóveis, você que faz parte do ecossistema do mercado imobiliário, ter a certeza que você precisa primeiro pensar, mentalizar, sonhar e agir. Mas primeiro vem no sonho, vem no pensamento. Porque se você não pensa que é capaz, se você não diz coisas boas para você mesmo, como é que você vai conseguir lidar também com outro ser humano? Primeira coisa, você se cuide, autocuidado. Mentalize as coisas que você precisa, que você deseja, que você quer, que vou fazer bem, não só para você, mas para toda a humanidade, porque eu também falo muito de propósito. E esse mentalismo nos ajuda justamente a focar no positivo. Para que focar no negativo? Agora, como é que a gente pode identificar e lidar com essas crenças limitantes, né? Como é que eu, Patrícia, vou me autoconhecer esse ponto de identificar assim, nossa, eu tenho isso, eu tenho medo, eu não sou capaz, como identificar, né, dentro de você as crenças limitantes que fazem atrasar, né, sua vida profissional, inclusive. Recentemente eu fiz um curso com Augusto Cury, todo mundo conhece Augusto Cury. Excepcional. A gestão das emoções. Então, tudo aquilo que impacta de negativo em nossa vida e que nos causa uma emoção, um sentimento traumático, se vira uma crença. Às vezes nós temos brincadeiras muito desagradáveis com palavras desagradáveis e a gente não sabe o efeito que pode causar na vida daquela pessoa. Verdade. Até mesmo vindo dos nossos pais, que tudo começa na nossa casa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de falar. E até então na minha casa eu fazia muitas perguntas. Meu pai e minha mãe ficavam cansados de tantas perguntas. Meu pai já chegou a dizer assim para mim, você é padre?
Você é advogado? Você pergunta demais. E eu gosto muito de contar a história, tudo que acontecia no meu dia, eu gosto muito de falar o que acontece na minha vida. Aí então, já fui chamada até de chata. Você fala muito, você fala demais. Então, de uma forma, sem ser intencional, os meus próprios familiares causou em mim uma crença negativa de que falar era ruim. Sim, Entendeu? verdade. E aí eu participei de alguns locais que me chamavam para fazer oratório, para Falar em público. falar em público, que diziam que eu tinha uma boa oratória, mas no meu subconsciente, no meu inconsciente, eu achava que se eu fosse falar eu era chata. Se eu fosse perguntar, eu ia incomodar. Até mesmo em sala de aula você incomoda. Perguntar, não, eu vou ouvir o que meu pai disse, que eu sou padre ou advogada. E aí, isso é um tipo de crença. Crenças são as emoções negativas que nós recebemos dos nossos familiares, amigos, no ambiente de trabalho, e aquilo nos bloqueia, a gente não consegue dar passos. Então, eu tinha essa habilidade de falar e fui bloqueada, mas graças a Deus, através de um trabalho que eu vim desenvolvendo, eu já consigo estar aqui falando até no podcast, que antes eu negaria esse convite. Mas eu fui quebrando essas crenças e acreditando que uma das minhas habilidades que é muito forte é a comunicação. Que vender precisa da comunicação, da oratória. Para o mercado imobiliário, quais são as principais crenças limitantes que são mais comuns assim nos Justamente é um medo de falar em público. Tem pessoas que se pelam de falar em público. E uma das coisas que o corretor precisa ter é a comunicação, é a oratória. Porque como é que você vai lidar com outros se você não souber apresentar bem aquele produto, o empreendimento em si? E uma das qualidades também, parte da oratória, também faz parte dos nossos sentidos. Escuta ativa, a gente sempre fala muito sobre isso. Por que escuta ativa? Porque você já vai dizer o que você precisa. Ouvindo, a gente vai verificando, vai entendendo o que o ser humano, Patrícia, por exemplo, quer comprar um imóvel. Patrícia, ela vai me falar como é que ela quer. Eu preciso ouvir de Patrícia. Não está vendendo aqui, ó. Eu preciso primeiro ouvir de Patrícia, entender Patrícia, para depois verificar o imóvel que cabe a Patrícia. Porque esse conhecimento que vai abrir portas. Escutar e depois fazer perguntas assertivas. É isso que vai abrir portas. E um dos grandes bloqueios da sociedade brasileira, estudos comprovam que é falar em público. Se comunicar bem é um dos bloqueios. E esse bloqueio estava comigo. Eu citei o meu problema, uma crença minha, mas que pode ser a crença de muitos corretores. Corretores, ele tem que aprimorar a oratória. Por quê? Tem que aprimorar os questionamentos, as perguntas, porque se faz necessário as perguntas abertas. Então, uma das crenças que eu acredito que pode bloquear o corretor, principalmente aquele que é principiante, é a fala, a oratória. E para isso, precisa participar de quê? De teatros, como eu já participei, de cursos de oradores e palestrantes, cursos de oratória, se expor para poder começar a quebrar essas crenças e esses bloqueios. Tem o medo de errar, né? Isso, medo, tem que ter medo de errar. E não ter medo do ridículo que a gente fala. Não precisa ter medo do ridículo porque nós vamos errar. Quando a gente começou o primeiro episódio do nosso podcast, o NewsaCast, mas já estava tensa aí também. Mas é normal, a gente vai dar passos e passos, vai aprimorando melhor. Por isso que a gente fala muito da questão da habilidade. Falou da negociação, da comunicação. A negociação, Patrícia, também é importante. O corretor de imóveis que não sabe negociar, ele não vai saber vender. Ele tem que saber negociar. Na verdade, se você está trabalhando com imóvel, por exemplo, imóvel já pronto para morar, você não pode só agradar uma parte, você tem que agradar todas as partes. E você também não pode sair no prejuízo, você tem que fazer um negócio onde todas as partes saiam felizes, sorridentes e agradecendo e te indicando outras pessoas. É fácil isso? Não. Você tem que saber equilibrar as duas coisas. Nem vender um imóvel muito barato, abaixo do preço. Nem vender um imóvel muito caro, porque você vai desagradar o cliente. E aí você tem que ser um excelente profissional justamente para entender esse mecanismo e poder realmente negociar corretamente com o seu cliente. Então, é uma habilidade que é treinável. Tem pessoas que dizem, vender é treinável. Você tem que entender a modernidade, os novos conceitos. Tem várias formas de você vender. Utilizando gatilhos mentais, utilizando coisas que vai levar, porque as pessoas, na verdade, elas compram pela emoção, mas justificam pela razão. Então, os gatilhos mentais são justamente para isso. Quando uma pessoa está vendendo, ela tem que mostrar os dados, ela tem que mostrar as informações para que justificar o desejo daquela pessoa e dizer, não, eu realmente preciso comprar. É isso que eu falo, da negociação, da comunicação, mas tem um outro que o Lanús vai falar agora, outra habilidade. Tem uma habilidade também que é a gestão do tempo, né? A gente sabe que corretor ele é autônomo. Jesus.
Para você que ainda não entendeu, você precisa ter a sua marca pessoal e gerir o seu tempo. Porque a gente precisa organizar o nosso tempo em todos os sentidos. A gente precisa criar uma rotina. E uma das coisas que atrapalha a vida do corretor é não ter uma rotina. É um dos bloqueios. É uma das crenças, a gente pode dizer assim, por que crença? Crença, você tem aquele hábito de acordar a hora que quer e fazer o que quer, porque você foi criado nesse ambiente. Mas para ser corretor, você tem que mudar a sua história. Você tem que mudar o seu comportamento. E aquela coisa, não, só porque é autônomo eu vou fazer de qualquer jeito? Pode ser. E aí você precisa gerir o seu tempo. Você precisa organizar a sua jornada de trabalho, criar um roteiro. E quebrar aquela crença de que por ser autônomo você acorda a hora que quer, você faz o que você quer, do jeito que você quer. Não. Você tem que ser uma pessoa empreendedora, responsável pelo seu compromisso financeiro, seu e de sua família, para quem é casado ou para quem é solteiro que está entrando agora, e gerir esse tempo, organizar bem, se preocupar em fazer primeiro o que é mais importante e depois o que é menos importante. É aquilo que eu falo do princípio de Pareto. Princípio 80-20, que a gente tanto toca nessa tecla. Porque às vezes tem pessoas que focam nos 80%, mas não focam no 20% mais importante. Primeiro você faz as tarefas até mais difíceis, mais chatas. Primeiro, que tem também a técnica chamada Pomodoro, você cronometra o tempo e você vai dizer, por exemplo, o corretor de imóveis trabalha com pessoas, qual o horário que ele vai separar para ligar para esses clientes, qual o horário que ele vai separar para anotar no CRM, qual o horário que ele vai separar para fazer captação, caso ele trabalhe com captação. Então você tem que ter isso organizado, estruturado, e você tem até aquele quadro, esqueci agora o nome, mas o que é urgente, o que é importante, o que você pode delegar, aquilo que você tem que fazer. Então você tem que focar no mais importante, e nem deixar tudo para a urgência, porque senão a urgência você vai ficar aquele corretor ansioso, né? Então você precisa entender o que é mais importante no seu trabalho. E realmente a rotina, quando o Danusa falou da rotina, é importantíssimo, porque é até nosso quinto pilar, né? Disciplina. Disciplina é importantíssimo para qualquer mercado, principalmente o autônomo, porque só tem que se trabalhar. E uma das coisas que o Nilza priorizou bastante é a disciplina. Não sei se as pessoas nos acompanham nas redes sociais, mas cada um tem um organismo, cada um tem seu tempo. Eu tenho o hábito de acordar às 5, 5 e meia da manhã e tenho o hábito de dormir às 10 horas, às 20 horas, às 22 horas, às 22 horas da noite. É meu hábito. Quando passa das 22 horas, eu já não sou mais a mesma por causa de uma rotina de longos anos. Aí, Nilza já é diferente de mim, mas eu criei uma disciplina para mim que para mim me faz bem, é importante, funciona. Então, o que é que eu faço? Porque a disciplina, o hábito, a mudança de comportamento, quebrar as crenças de acordar a hora que quer, fazer o que quer, os hábitos que nós tínhamos que nos prejudicavam e não fazer com que a gente se desenvolvesse, o que é que eu faço? Eu criei um hábito que eu acordo pela manhã e aí eu bebo um copo de água, é rotina para mim, e aí eu vou fazer a minha meditação, que aí minha meditação eu deixo minha mente fluir para onde quiser me levar. Às vezes eu vou no lado pessoal, às vezes eu vou para o lado espiritual. E logo após eu vou fazer o café da manhã, faço minha caminhada na praia também, 3 vezes na semana, não vou todos os dias, atividade física e tem um certo horário que vou parar para estudar. Estudo sim, eu geralmente tiro de 7 até as 8 horas, vou ler um livro, vou assistir um documentário importante. Depois eu vou começar a trabalhar no mercado imobiliário. As coisas fluem que parece que o dia, parece que assim, eu consegui preencher todo o meu dia, sem peso na consciência. Essa é a minha rotina. Quem convive comigo vai ver. E no decorrer do dia, entra a minha atividade física, às vezes à tarde, quando eu termino de fazer todas as tarefas. Então a disciplina é super importante. Atendimento ao cliente, qual o cliente que eu preciso atender mais urgente agora? Gerente, construtora, processos correspondentes para ligar. Então eu vou criando aquela rotina de trabalhando as tarefas mais urgentes. Então a gestão do tempo é importante, muito importante. Ainda mais que tem a vida pessoal misturada, né? Então justamente. tem que. Acho que vocês então planejam a semana, como é? Você planeja o dia? Na verdade, eu planejo todos os dias. Agora, final de semana eu dou uma folga, eu tiro um dia para descansar. Não faço nada, mas como o relógio biológico já me acorda no horário, eu levanto, ainda faço uma faxininha na casa, lavo um prato, faço alguma coisa diferente e descanso um tempinho. Eu digo que, assim, eu faço muito, tento ter esse cronograma
diário, semanal, anual. Eu gosto de fazer esse tipo de planejamento. Não é fácil, mas é bom ter. Para mim, uma luta interna, interior, fazer, porque a gente precisa medir se está dando certo, se não está dando, se a gente está no rumo certo, se está no rumo errado. Porque a gente precisa corrigir nossas falhas, porque nós somos seres humanos. Os seres humanos, eles acertam e eles também erram. Então, por isso que eu gosto do planejamento diário. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Na semana, meu objetivo é isso. Quantas vendas eu tenho que fazer por mês? Eu tenho que ter essa previsão. Quanto eu quero ganhar por mês como corretor de imóveis? Quais são os meus sonhos? Para atingir esse sonho, é bom porque a gente precisa medir se está acontecendo, se não está acontecendo. E quando a gente tem um parâmetro, tem um objetivo firmado, é muito mais fácil a gente seguir esse objetivo. Eu tento, não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil. Eu que sou uma TDAH, então, é que eu tive que organizar a cabeça toda para poder organizar e ter muito ciente, porque a gente vem galgando os espaços. Eu fui, ano passado, palestras, né? Eu tenho que separar cada setorzinho para poder continuar vendendo, para poder fazendo tudo com maestria, que não é fácil. Mas a gente... Nilza ainda tem uma observação. Nilza ainda é funcionária pública. Jure. Entra às 7 e sai às 13 horas. Não. Ainda tem que organizar o tempo para vender, para dar palestra. Então, por isso Que a mágica gestão é do essa? tempo Não, aí já é mágica. importante. Não. Tem Aí que é um organizar. mistério. Ainda tem que estudar, ainda tem que estudar. Não, pode contar. Mentoria, que agora é mentora, tem que ser tudo organizado. É muito à vontade. Você tem que saber, se eu só tenho 7 horas, eu vou organizar as 7 horas que eu tenho para essa finalidade. Então, você tem que organizar, priorizar o que é prioridade, delegar aquilo que você não precisa fazer e se organizar. Você só consegue exercer bem uma tarefa quando você estrutura e organiza. Tudo tem que ser pensado, planejado, mentalismo. Tudo tem que ser pensado, planejado, mas tem que colocar no papel. E depois do papel ter ação. Se não tiver essas 3 coisas, não adianta. Não adianta só ficar no sonho. Eu tenho que concretizar. É aquilo que eu falo tanto para os meus clientes. Gente, você pode. Que forma? Agora você está inadimplente, mas você vai o quê? Organizar suas contas. Daqui a 3 meses pode voltar que você consegue comprar. Então, é muito essa consciência. Não é ficar só no mentalismo. É partir para ação, que a gente fala da causa e efeito. Causa e efeito também é uma lei universal. Aquilo que você faz é aquilo que você vai obter um retorno. O corretor que vende muito, o que o corretor que vende muito faz para vender muito? Será que aqueles corretores só fazem uma vendinha por mês? O que é que eles fazem? Eles realmente trabalham ou só vão para a imobiliária às vezes bater papo, ou não tem aquele foco total? Ou realmente não planta, ou não atende os clientes, não faz agendamento? Então você, corretor, precisa refletir. Por quê? Porque você tem que ter isso pensado. O corretor que vende muito, ele tem uma organização, ele é diferenciado, porque ele sabe onde tem que focar, ele sabe quais imóveis ele tem que vender, ele sabe os clientes que ele tem que buscar, ele entende de tudo, até da tecnologia que está aí. A IA vai avançar. O corretor que não foi inovador, que não tem a habilidade de realmente não ficar com o mindset parado, né? Ele tem que ter um mindset de crescimento, ele não vai evoluir, porque aí está IA, tá várias coisas que estão aparecendo hoje que o corretor que ainda está com as práticas antigas vai ficar para trás. Gente, eu tô boba com vocês. Eu vou dizer eu tô cansada só de ouvir. Vou te Quantas contar coisas uma o também. corretor de imóveis tem que fazer. Eu já fiquei aqui com a cabeça assim, olha. Nós falamos da gestão do tempo, né? Tem poxa, deve ser chato pra caramba essa gestão do tempo, ter essa vida toda organizada, gente. Quando você descobre o seu propósito, Dá uma paz, quando né? você ama o que você faz, é prazeroso. Quando você vê o resultado, você se sente orgulhoso de si mesmo. Poxa, eu cumpri minhas tarefas. Da atividade física à alimentação, do atendimento ao cliente à resolução de problemas. É prazeroso. Você sente um orgulho. Nossa, eu consegui cumprir. Ainda mais Isso. se vier de pessoas que não conseguem. Passou a vida toda sem conseguir. E aí, de repente, começa a fazer isso que vocês estão fazendo. Aí, o primeiro dia, consegui. Cumpri com a minha alegria, meta. né? Nossa, chega a respirar. Que alívio, né? E aí, no outro dia já não foi tanto. Mas aí, no outro já conseguiu de novo. Entendeu? E assim, acho que aos pouquinhos você vai conseguindo ter uma inércia. E, Patrícia, de uma forma bem humana, viu? Que tem dia Isso, que, por Tem exemplo, isso, não é fácil, não. quando eu acordo um pouco mais cansada, eu vou fazer o seguinte, vou priorizar as tarefas mais difíceis. Aí, quando eu priorizo essas mais difíceis, dizendo assim, 1% a cada dia, aí eu vou lá e resolvo. Depois que eu resolvi as mais difíceis, aí eu tento descansar um pouquinho, porque meu corpo está um pouco desgastado, um pouco da rotina, né? Da oscilação. Que aí entra o autocuidado também. Isso, mais uma coisa prazerosa, mas eu digo, isso aqui eu posso deixar para amanhã, porque não é tão importante, que a mais importante eu já resolvi. Uma coisa que eu digo para você que não é chato, é porque é do hábito. Há anos eu pratico isso, então não é chato. No começo foi difícil.
você tem até 90 dias para criar um hábito. E esse hábito, ele se internalizar e se tornar natural. Para mim é natural isso aqui, para mim é gostoso, porque eu já passei pela fase do sacrifício, da dor. Eu lembro da questão do livro Milagre da Manhã, né? Eles falavam em acordar cedo, mas cada um tem que respeitar o seu organismo. O acordar cedo para mim pode ser 4 da manhã, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 8, depende do seu organismo. Se você é uma pessoa, infelizmente, noturna, você não tem mais, você tem que ter aquela disciplina, aquela força de vontade, aquela dedicação a ter um roteiro para a sua vida. Porque, é como diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber quem você é, ter o seu propósito, descobrir a sua missão de vida, porque aí você anda com mais felicidade. Veja, a gente tem uma rotina dessa, vai tanto, por que será que é fácil? Não é, mas quando você vai atender o cliente ao sorriso, a pessoa sente energia, vem para aquela lei universal da vibração. A vibração, a pessoa, você passou uma energia tão gostosa. Tem pessoas que faziam, na época que a gente estava bem engajada em vendas, faziam fila para atender, porque você atende por ninguém. Por quê? Por que será? Então a questão é, você está com aquela vibração muito boa, você está no desejo realmente de ajudar as pessoas elas sentem, porque a vibração é passada. A vibração que vem na música, veja os hertz que a gente fala. Uma música de rock, olha como ela é, olha a música tranquila como ela é. Então tudo isso é para influenciar nossas vidas. A vibração, a gente tem que buscar, porque aí tem corretor que diz, por que fulano vende tanto? Eu não vendo. Veja a sua vibração como está, você realmente está se cuidando, você está verificando se você está muito nervoso, se você está estressado, se você está fazendo esse autocuidado. Então é importante, muito importante. Então, resumindo, as habilidades chaves, para a gente pontuar aqui, foi comunicação. Isso. Qual foi a outra mesmo? A outra foi gestão do tempo. Gestão do tempo. Falei sobre gestão do tempo, que é muito importante. Autoconhecimento. É muito importante. Negociação. Porque está muito alinhada à comunicação. E desenvolver as técnicas, né? Outra coisa que eu falei também é a questão de estar aberta à inovação. Porque a gente tem que conhecer muito do mercado, como corretor de imóveis, é estudo, né, que eu falo. E para mim, uma grande habilidade que o corretor não pode esquecer é a formação continuada. É a educação continuada, é estar por dentro do mercado. As coisas mudam muito rápido. Imagina agora com a IA. Você tem que estar, corretor, antenado com as novidades do mercado. Você tem que saber os imóveis que mais, você tem que buscar as estatísticas, você tem que realmente estar comprometido com o mercado. Essa é uma habilidade que o corretor não pode deixar de ter. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês... Já? Não, tem que passar rápido. Esse cafezinho, meu Deus, não esfriou não. Porque a produção tá ali já, assim, ó. É verdade, é verdade. Ali atrás da câmera e eu... É verdade. E eu Se deixar aqui, a gente passar a tarde toda. Eu ainda nem falei muita coisa boa ainda. Vai ser uma delícia Certo. esse papo com vocês. Maravilhoso, como sempre. E eu gostaria que vocês falassem aí para quem está nos assistindo, para saber mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos que vocês exploram. Como é que eles encontram? Onde encontra esse conhecimento? Nós criamos um método Metamorfose, e aí a gente está criando alguns workshops com poucas pessoas. Dia 11 agora nós vamos ter um outro workshop com outra edição, com temas diferentes, onde a gente vai tratar da autoconfiança, da autorresponsabilidade e da autoestima, que é trabalhar a sua marca e sua imagem a partir de uma mudança de pensamento, porque qualquer local que você for vender, é a sua imagem, é você que chega primeiro, e o ambiente só te acolhe para que você produza mais, que é a rede de apoio que a gente chama. Mas um corretor que não tem autoconhecimento, que não tem autoestima, que não tem autoconfiança, que não cria sua marca própria, independente do ambiente, você vai ficar reclamando de todo mundo e de todos, mas na verdade é um trabalho interior que precisa ser feito. Então, geralmente, a gente sempre demorou em muitos locais, a gente leva 4, 5 anos nos ambientes como corretoras. Porque a gente sabia que o problema não estava no local, às vezes está em mim. Algumas coisas precisam ser trabalhadas, algumas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Então, se você, corretor, está um pouco perdido, sem entender muito bem o que está acontecendo contigo, nós temos alguns livros para indicar. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro muito bom. Nós temos também, seguimos alguns psicólogos, psiquiatras, que nos ajudam bastante, tipo o Victor Frank, que vai falar muito sobre a mudança interior. Nós temos Carl Jung, que a gente acompanha, então você pode encontrar nas redes sociais. Então, o que é o desenvolvimento da leitura, ter bons mentores, pegar pessoas para a gente modelar,
pode ser até mesmo onde você trabalha, para crescer como pessoa e todo mundo ter essa rede de apoio e se desenvolver. Eu também acredito muito na formação continuada, no estudo continuado, e nós estamos mentorando pessoas, graças a Deus, começamos esse trabalho de mentoria, até porque o que é a mentoria? É você traçar um mapa, ou traçar um caminho mais facilitado para aquela pessoa, porque ele iria, na verdade, se perder pelo caminho. Quando você pega uma pessoa que já trilhou o mesmo caminho que você, ela vai te ajudar a fazer o caminho, mas claro que depende de quem? De você. Por isso que a gente fala que a primeira coisa é o autoconhecimento, é o autocuidado, é você estar bem, porque quando a gente não está bem, a gente transparece para o outro. Ninguém engana ninguém. Então você estando bem, você treinando, eu digo treino. Quer vender? Treine. Você é estagiário, treine. Peça para ouvir o atendimento do seu colega, esteja inteirado nas coisas. É isso, é conhecimento, é transformação e é você saber quem você é e também descobrir o seu propósito. A gente lê vários livros, nós já falamos de uns aí que eu gosto, Mindset, de Carol Dweck. A gente lê muito, a gente vê muito bons podcasts e a gente sempre está por dentro do mercado, olhando jornais, revistas. E você, corretor, para ser um bom profissional, não pode deixar de ter tudo isso. Eu sei que está no finalzinho, mas vou dizer quem está no Instagram, viu? @Lanúzia Corretora. Temos o Produção, dá pra botar aí podcast. na legenda. Isso. Vamos colocar aí. NewsaCast. De NewsaCast. E a gente vem com novidades por aí, viu, gente? Novos projetos. Pensou, criou e colocar em prática. Eita! E assim finaliza mais um Café Mais Negócios com um brinde com um cafezinho, como sempre. Glória! Obrigada, meninas, e até a Gratidão, próxima. Cresce Sergipe. Cresce Sergipe. Um Cresce para todos.